Vereador Cláudio Libardi. Presidente, muito obrigado. Queria parabenizar a vereadora Daiane, mas queria parabenizar o senhor, que, embora não vote, foi quem fez a provocação para que nós pudéssemos fazer essa convocação. Essa Casa Legislativa, nesses 9 meses, amadureceu diversas situações, vereador Edson. Nós somos melhores vereadores do que éramos há 9 meses atrás, tenho certeza, tanto eu como os demais, e nesse período nós podemos verificar que algumas situações específicas, vereadora Andressa, não dependem só de vontade dos técnicos, mas que algumas questões são efetivamente, vereadora Daiane, definições políticas. Peço uma parte. Nós temos a determinação constitucional de investimento e esse investimento está sendo efetivamente cumprido. Agora, como está sendo cumprido? Qual é a concepção de saúde e onde está sendo investido? E todos aqui temos uma concepção de que o investimento exclusivamente da parcela maior, vereadora Estela, na alta complexidade, não tem atendido a população, que espera cada vez mais para ter acesso a um médico, que espera cada vez mais para ter acesso a um especialista, que espera cada vez mais para ter acesso ao exame. E algumas das falas da semana passada, presidente, quando o senhor se dirigiu à tribuna, me preocuparam mais do que normalmente. A primeira questão com o investimento promovido através de emenda parlamentar do deputado federal Maurício Marcon, e a impossibilidade da máquina trabalhar, uma máquina que custou 6 milhões de reais, a impossibilidade desta máquina trabalhar 24 horas por dia, sendo que a hora de trabalho de uma pessoa, presumo eu, deve ser em torno de 30 reais, né? Então a gente faz um investimento de 6 milhões de reais e não tem 30 reais para deixar funcionando na hora máquina. Então são questões assim que nós precisamos verificar. Se o investimento a maior foi feito, nós precisamos ou não fazer o a menor. E mais do que isso, quando nós tivemos aqui a palestra da secretária de Saúde da Ananindeu, ela falou da opção pela contratação de serviços e da locação de máquinas, presidente. Se nós não temos capacidade para gerir as máquinas, quando a destinação da emenda parlamentar, que se esclareça isso. Que se esclareça que se pode locar uma máquina, vereadora Daiane, que a operação vem integralmente disponibilizada por esse terceiro e que a gente combata as filas na sua integralidade. Porque se eu sou o prefeito ou se eu sou o secretário de saúde no próximo período, vereador Estela, eu verifico e falo, bom, a nossa necessidade para zerar as filas de atendimentos e exames médicos demanda um investimento de 40 milhões de reais, vereadora Daiane. Bom, então que a gente verifique isso para depois a gente estabelecer um novo programa para atender de uma maneira normal as pessoas. Porque o que resolve o nosso problema hoje não é nada normal, vereador Lucas. O investimento disposto na Constituição vai resolver uma fila de 5 anos? Não vai resolver. A contratação de médicos através de concurso vai resolver uma fila de 5 anos? Não vai resolver. Uma máquina no Hospital Geral vai resolver uma fila de 5, 6 anos? Não vai resolver. Até o investimento que nós tanto defendemos na baixa complexidade não vai resolver. Porque a realidade que nós encontramos, e ontem até eu recebi um vídeo, me entristeceu significativamente, é que tem goteira na entrada da Secretaria da Saúde. Eu recebi o vídeo falando que era da UPA, um dos cargos comissionados desse município foi lá comentar no meu Instagram, não é na UPA, isso aí é na Secretaria de Saúde. Mas peraí, tchê! Ah, mas nós contratamos uma empresa terceirizada para resolver o problema da goteira. Sinceramente, não precisa contratar uma empresa. Se o problema é uma goteira, tu pega 2 servidores de carreira, um saco de cimento, meio quilo, 30 quilos de areia e vai lá e resolve. É uma goteira na portaria que as pessoas não conseguem entrar na Secretaria de Saúde. Vereador Pedro, seu à parte. Eu não tenho bondade. Obrigado, vereador Cláudio. Você falou exatamente o que eu queria falar. O que falta? É muito importante, até quero dar os parabéns aí para o tema, vereadora Daiane. Acho muito importante que o secretário Geraldo venha aqui dizer o que falta. É médico, é máquinas, né? Como o vereador Cláudio bem colocou ali, que agora tem essa máquina caríssima ali. Ou então o que acontece? Porque vou ser bem sincero dizer, quando eu procuro o secretário, Daniel, o qual quero fazer um agradecimento aqui, em especial o Daniel, que eu tenho mais contato com ele lá, Daniel Brando, que tem nos atendido de forma muito carinhosa, muito fazendo o esforço para atender, eu fico até sem jeito, porque quando chegam as demandas ali para mim, eu digo, vou ter que de novo pedir para eles, parece que eles fazem tudo o que podem e não conseguem resolver. Então é bom que eles possam vir aqui e dizer o que está acontecendo, o que falta. Obrigado, vereador Cláudio. Obrigado. E para concluir, presidente, eu conversei com o vereador Cristiano Becker, que é um profundo respeitador, e eu tenho uma situação que eu preciso levar em consideração. Muitas coisas são essência, mas algumas são aparência.
quando se vai até a UPA Central e a Zona Norte, aparentemente está um caos. E pode não estar um caos, pelo modelo de cuidado, né? E eu queria ressaltar aqui, quando estudei a denúncia feita em Faz Vereador Iago, da vereadora Daiane, estudei um pouco sobre o protocolo de Manchester. E isso aqui também precisa ser explicado para nós. Nós não temos como adivinhar o que é alto, o que é baixo, o que é risco. Então, seria muito importante, secretário, esclarecer isso. Qual é o percentual de pessoas que aguardam 2 horas e 40? Qual é o percentual de pessoas que aguardam 0 minutos? E essa questão de transparência, tenho certeza, como conversei com o vereador Cristiano, vai ser essencial para a gente buscar uma saída para a nossa saúde do município. Obrigado, presidente. Obrigado. Eu peço a